Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo para vocês sobre surdez súbita, que é um problema bem frequente, mais comum do que vocês imaginam, e muitos pacientes ficam preocupados, será que eu tenho um tumor, será que eu tenho uma coisa mais séria, e acabam procurando a ajuda da gente, né? E muitas vezes a surdez súbita, ela vem com outros sintomas, zumbido, tontura, isso acaba preocupando muitos pacientes, e muitos ficam com medo, será que eu tive AVC, será que tem um tumor, um neurinoma, né? E o que é que acontece? Vamos lá. Primeira coisa vocês entenderem, né, os sinais e os sintomas dessa doença. Né? Normalmente, o paciente que tem uma piora auditiva, ele tem uma piora auditiva de forma crônica, em especial população acima de 60 anos de idade. Tem trabalhos que mostram até 30% dessa população ter algum tipo de perda auditiva, então é muito, muito comum de acontecer. Né? Mas no caso da surdez súbita, como o próprio nome diz, isso acontece da noite para o dia. Então, diferente daquela perda auditiva lenta que acontece na população de terceira idade, na surdez súbita, de repente a pessoa para de ouvir. Normalmente, a maioria das pessoas que são mais, observam mais seu corpo, ele já nota. Só que eles pensam que o ouvido está entupido, que foi alguma coisa, então, às vezes fica incomodado com aquilo e não percebe tanto que o outro ouvido acaba compensando. Então você continua ouvindo, você continua conversando, você continua a sua vida. Mas você percebe que o ouvido não está legal. Às vezes o paciente só atende o telefone do outro lado, porque ele percebe que não está bem. Quando isso acontece, se o paciente passa por um processo gripal recente, é muitas vezes um vírus que afeta o nervo responsável pela audição, inflama esse nervo e ele deixa de cumprir sua função. A principal causa de surdez súbita, a gente diz que é desconhecida, porque não consegue isolar o vírus, mas a gente sabe que na prática é algum processo inflamatório que se deu nesse nervo que a audição parou. E na grande parte dele se especula que é algum vírus que passou por ali e acabou inflamando. Por isso que a gente, muitas vezes, o tratamento envolve o corticoide para desinflamar e um antiviral também para ver se esse vírus vai logo embora, né? Outro aspecto bem relevante é que quanto antes você descobre, você procura ajuda, menos aquela inflamação pode chegar a algum dano. Na maioria das vezes, o paciente que tem a surdez súbita, ele vai voltar, mesmo que parcialmente, à audição. Então, normalmente não é algo irreversível. Outro aspecto importante é que vai precisar fazer uma bateria de exames para excluir ou investigar as causas. Se tem uma tumoração, se tem algo comprimido, né? E se tem alguma doença mais grave que precisa até de uma abordagem para descomprimir, mas isso é exceção. Lembrando também, a surdez súbita, na grande maioria, ela é unilateral, então não é bilateral. Pode até acontecer, mas é raro de ser bilateral. Quase 98% das vezes ela acontece unilateralmente, né? E a gente não vai ser só o otorrino olhando, porque ele tem que ver se não tem alguma obstrução no caminho, por isso que você não está ouvindo bem, né? Não vai ser só ele olhando, ele vai precisar fazer uma série de testes. Inclusive, esses testes vão incluir o exame de ressonância. E esse exame de ressonância, muitas vezes, a gente vai olhar lá para ver se não tem um tumor. Porque o tumor, uma alteração vascular, também pode dar esse caso de surdez súbita, tá bom? Então, teve surdez súbita, parou de ouvir de ouvido, precisa da avaliação. Especial otorrino, que ele vai ver se no caminho não tem uma cera impactada, não tem uma perfuração de tímpano, alguma coisa que fez aquela pessoa parar de ouvir. Não, o problema é no nervo. Qual? É por causa do tumor, por causa de inflamação, faz a ressonância. Exclui, mas normalmente, quanto antes você procurar, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ficar a sua audição, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário.